Fala, meus amigos, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos então à continuação da história do profeta Elias. Hoje, então, a parte 4, ao qual eu juntarei o capítulo 20 do primeiro livro de Reis com o capítulo 21. Por quê? Porque este capítulo ele está no meio da história de Elias, descrita na Bíblia, porém ele não fala muito sobre, propriamente dito, o profeta Elias. Portanto, eu juntarei esses dois capítulos para melhor proveito vosso. Então, capítulo 20. Acabe vence os sírios. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então, meus amigos, na época em que Judá, e juntamente ali com a tribo de Benjamim e mais alguns povos, se separaram de Israel, então a capital de Judá ficou por Jerusalém, né, com o rei Davi. Aliás, na época de Davi, ainda ele era o rei de tudo, né? Mas, então, a capital de Israel era Samaria. Então haviam reinados separados. Por muitos anos houve essa separação entre Israel e Judá. Então, ele subiu contra Samaria, o rei da Síria. Então, a cidade enviou mensageiros a Acabe, que era o rei de Israel. E ele deu a Ben-Hadad a prata e o ouro, deu crianças e mulheres. Estava oferecendo ao rei da Síria. E falou: conforme a tua palavra, eu sou teu e tudo quanto tenho. Ou seja, ele era um rei ímpio, porque mesmo que ele estivesse em minoria, ele não confiou no Criador. O Criador, mesmo que fossem na época de Moisés, por exemplo, Josué, mesmo que eles fossem lutar contra gigantes, homens com centenas de metros de altura, às vezes dezenas de metros, e mesmo estando em minoria, quando você confia em Deus, quando os soldados estão ungidos ali e seguindo a Deus, os gigantes fugiram do exército de Deus. Porém, o rei Acabe, um rei ímpio, estava se desviando de Israel, de Deus. Então quis entregar todos os tesouros que haviam sido conquistados pelos reis anteriores ao rei da Síria, porque temia-o. Então, vamos lá. Então é o seguinte, o rei da Síria aceitou esses tesouros, porém também quis humilhar mais ainda Acabe, fez com que os teus servos esquadrinhassem, né, que vasculhassem então a sua casa e os servos de Acabe, e tudo que tivessem de precioso eles tomariam deles. Então, aí o rei falou: notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres dos meus filhos, a minha prata e o ouro, e eu não neguei. Aí os anciãos falaram: não lhe des ouvidos, nem consintas. Falaram para ele não escutar ao rei da Síria. Então ele mandou uma mensagem para o rei da Síria, falando: todas as primeiras coisas que você falou eu consinto, mas não que você reviste então aos nossos servos, a minha casa, a minha família. Então Ben-Hadad falou assim: assim me façam os deuses, que nada mais são do que falsos deuses, demônios, o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Então ele ficou bravo, porque Acabe lhe negou todos os teus desejos. Então ele estava bebendo nas suas tendas, este rei, e falou: ponde-vos em ordem contra a cidade de Samaria. E um profeta, que não era Elias, chegou a Acabe e falou o seguinte: viste toda essa multidão? Eis que toda
já te entreguei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então o profeta chegou com a palavra de Deus, dizendo que toda esta multidão tinha sido entregue ao exército de Deus. E eram 7.000 soldados de Israel. E Ben-Hadad, que era o rei da Síria, estava se embriagando nas tendas. Então, vamos lá. Israel perseguiu. Assim, eram muito mais soldados da Síria. Mesmo assim, Israel os perseguiu, só que Ben-Hadad escapou a cavalo. Então, você pode ver que por amor de Israel, mesmo Acabe sendo ímpio, Deus ainda deu a vitória para eles, desta vez. Porém, então o profeta falou o seguinte para ele: vai, esforça-te, atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti novamente. E eles lhe dirão: seus deuses são deuses dos montes. Ah, não. O rei da Síria falou o seguinte: os deuses de Israel são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo aberto e então os venceremos. Então, eles estavam achando que os deuses de Israel, sendo que Israel só tem um Deus, que é o Criador, então achando que eram deuses dos montes, querendo pelejar novamente com eles. Então, passado 1 ano, Ben-Hadad voltou para pelejar com Israel em Afeca. Então os filhos de Israel marcharam contra eles, acamparam na frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Então eles eram, assim, a minoria, eram alguns milhares de pessoas contra centenas de milhares de sírios. E chegou este profeta novamente, que falou: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então eles acamparam por 7 dias, estes exércitos um na frente do outro. E os filhos de Israel, no 7º dia, quando começou a peleja, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. 100.000 homens em um dia. Então eles fugiram, só que o muro da cidade de Afeca caiu sobre 27.000 homens dos que tinham restado. Ou seja, 127.000 homens morreram dos sírios, só que o rei Ben-Hadad fugiu e se escondeu de cômodo em cômodo. Então os servos deles falaram o seguinte para ele: ponhamos, pois, sacos nas costas e cordas nas cabeças, em sinal de humilhação, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então, eles fizeram isso e falaram para o rei de Israel: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. Então o rei fez o seguinte: pois ainda vive, é meu irmão. Então eles foram até o rei Ben-Hadad, e o rei fez aliança com ele, porque ele falou assim: o rei da Síria falou assim: as cidades que meu pai tomou de teu pai, restituirei a ti, e faze para ti ruas em Damasco. Farei para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. Então Acabe respondeu: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança, e o deixou ir. Então, o que acontece? Ele deixou esse rei ir, o rei da Síria, só que Deus tinha falado, como ele era um rei ímpio, tinha matado milhares de soldados de Israel, era para ter destruído por completo, não era para ter tido misericórdia com esse rei. Então Deus, por causa disso, se irou muito com Acabe, porquanto ele livrou a vida desse cara, mas não era para ter permitido ele viver. Desta forma, um dos profetas falou o seguinte para o seu companheiro: esmurra-me, me dá um soco. Só que o homem recusou a feri-lo. E ele falou: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, se afastando de mim, um leão te ferirá. Então um leão o feriu, assim que ele se afastou do profeta. Então ele falou para um outro profeta para ele feri-lo. E ele, com medo,
obedeceu, então deu um golpe no profeta, ferindo-o. Então ele foi perante o rei, disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E passando o rei, gritou ao rei: Teu servo estava no meio da peleja, quando outro soldado me trouxe um prisioneiro e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Então, basicamente, ele se vestiu de cinza e ele falou o seguinte, que ele estava no meio da batalha e um homem entregou um prisioneiro para ele e falou assim: Olha, guarda este homem, e se vier a faltar, a sua vida será no lugar da vida dele. Então, se ele perdesse este prisioneiro, ele ia morrer, ou pagarás um talento de prata. Então este servo desapareceu. E o rei de Israel falou: Esta é a sua sentença, você mesmo pronunciou. Você então está se acusando aqui. Só que aí, antes dele ser morto, ele tirou as cinzas do rosto dele e se revelou, né? O rei Acabe percebeu que ele era um dos profetas. Então, ele falou assim: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o seu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Então, por ele ter, o que Deus fez? Por ele ter poupado a vida de um rei ímpio, que era para ter morrido, então a sua vida, a vida de Acabe, seria no lugar dele. E este é o fim do capítulo 20, por ter ficado muito longo até aqui. Eu vou encerrar por aqui e depois eu faço outro vídeo do capítulo 21. Então, espero que tenham gostado dessa história e até a próxima, meus amigos. Deus os abençoe.